Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para a segunda edição desta terça-feira que chega quentíssima com muita informação e com uma retificação, você vai entender qual é. Então vamos embora, já deixa logo o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Se tiver a função hype no vídeo, hypa, compartilha para geral e claro, se é novo, se inscreve na sua casa, que é o fanático vascaíno. Direto e reto com a retificação neste vídeo que se faz necessária. Para quem acompanhou hoje o nosso café, eu trouxe a informação de que o Vasco teria duas empresas negociando em paralelo, né? Dois investidores negociando a compra da SAF do Vasco. A informação que tinha recebido na última segunda-feira dava conta nesta negociação, né? Desta direção. Mas hoje conversei com algumas pessoas ligadas ao Vasco, ao mercado como um todo, e fui informado de que essa segunda empresa, a qual a fonte se referiu para mim ontem, ela já ficou pelo caminho há muito tempo. Houve inclusive uma comparação como se fossem os cavalinhos do Fantástico, em que o Lamáquia disparou e quem vinha atrás ficou pelo caminho, ou porque perdeu interesse, ou porque viu que não teria fôlego para debater, ou discutir, ou chegar perto do que o Lamáquia já vem fazendo, as empresas, né, as pessoas com quem a equipe do Marcos Lamáquia vem tocando com o Vasco da Gama. Então eu peço desculpas a você, torcedor vascaíno, porque eu trouxe uma informação errada no Café Vascaíno desta manhã, retificado aqui, e trago detalhes, porque conversei com muitas pessoas hoje sobre esta negociação. Segue muito avançada. O Marcos Lamáquia demonstra muita empolgação com o projeto do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco, a parte do Vasco, demonstra muito otimismo no fechamento desta negociação, que ainda tem etapas a serem cumpridas, né? Diria a vocês hoje, torcedor, que nós caminhamos, né? Nós, quando eu digo a negociação, caminhou em 60%. Né? Agora a parte final, os 40% não são tão acelerados como os 60% iniciais, porque tem uma série de desdobramentos, de detalhes. Vou dar um exemplo. Vai comprar um novo terreno para o CT? Vai aproveitar o atual? Reformar? Quanto tempo? Valor de investimento? Qual é o valuation hoje? Vai ficar só pela dívida, mais investimento? Enfim, tem uma série de detalhes, e são detalhes importantíssimos e pesados, além dos ritos internos, para que o Vasco da Gama apresente aos seus sócios, né, um novo investidor. Investidor esse que vai entrar em acordo com a EICAP. Essa um otimismo também em relação à negociação das partes envolvidas, de que não haverá problema para o entendimento com a EICAP, a indenização que ficará por conta desse investidor, e tudo caminha para que Marcos Lamáquia faça essa operação. Então hoje é impossível dizer o valor exato. A dívida hoje na RJ está na casa de 700 milhões de reais, que pode ser antecipada desde que haja o interesse do investidor, se ele quiser descapitalizar, o que não é muito provável, mas ele já sabe também todo o ritual de pagamento, todo o cronograma, ele já tem, porque a RJ possibilita isso, o que facilita também para o novo investidor, porque ele já sabe quanto vai ter que desembolsar ano a ano para efetuar os pagamentos, enfim, isso aí ele já sabe também. Não há mais dívidas ocultas. Se você lembrar de uma entrevista exclusiva que o presidente Jorge Salgado à época me deu, ele disse que existiam dívidas ocultas na casa de 200 milhões de reais, não existem mais essas dívidas ocultas, todas estão jogadas dentro do processo da recuperação judicial, então há até um entendimento de que possa pular, né, um aumento na SAF de 70% para 90% das ações, mas é uma discussão que está se tendo, enfim, se o Vasco vai manter 30%, se engloba mais 20% e aumenta o valor, tem os valores dos ativos hoje, enfim, tem uma série de discussões rolando. Paralelamente a isso, a diretoria da SAF segue no mercado em busca do patrocinador master. O que eu pude apurar com pessoas ligadas ao Vasco, e todas me disseram a mesma coisa. Nada tem a ver a negociação com o investidor, que pode ser sacramentada no final desse mês, final de abril, maio passar no Conselho Deliberativo, depois na AGE, todo o rito feito até a Copa do Mundo, um exemplo, sacramentou.
nada tem a ver com patrocínio master, porque o departamento comercial vem sendo cobrado, inclusive o CEO Carlos Amodeu também, para que haja uma negociação, um desfecho. Informação que eu trouxe de manhã e ratificada com quem conversei hoje, foram várias pessoas de diversas áreas ligadas ao Vasco ou ao mercado publicitário também. As bets deram uma recuada, então o dinheiro das bets não está mais jorrando. A BID, que já conversou com o Vasco, hora recua, hora volta, não morreu essa negociação com a BID, porém, um incremento de uma fábrica no Brasil está tomando um pouco mais das atenções dos executivos. O próprio name right, a compra do name right, segundo foi noticiado em São Paulo, com o São Paulo, no Morumbi, né, que poderia mudar e seria Morumbi ID. Enfim, então o estudo está tomando um pouco do caminho, mas o Vasco continua buscando opções e não pode deixar esse dinheiro na mesa. Hoje não há assinatura com o investidor, então esse dinheiro se faz necessário. O empréstimo que tinha uma previsão de acontecer um novo empréstimo para esse ano, provavelmente não vai ter necessidade, além da venda do Ryan, do dinheiro que entra no orçamento do Vasco, tem também o aporte que virá quando finalizar essa operação, e há uma grande expectativa e um grande otimismo dentro do Vasco, que da forma como foi caminhando, da forma como foi acelerando todo o processo, que o Marcos Lamáquia assine esse contrato com o Vasco da Gama, né? Ele vem participando, inclusive, ativamente de reuniões e encontros com o Vasco. Retificando a informação que eu trouxe pela manhã, não há uma segunda empresa nesse momento. Já aconteceram reuniões, mas as empresas ficaram para trás no processo e o Marcos Lamáquia é quem está realmente, nesse momento, tocando o trabalho, né, com o Vasco da Gama. Fechado? Peço desculpas a você, trouxe uma informação errada, mas aqui a gente não tem nenhum problema em retificar a informação, ao invés de colocar para debaixo do tapete. Não falei, vão deixar para lá. Eu trabalho de forma diferente. Bom, prometi no vídeo hoje mais cedo também falar sobre a composição do Conselho de Administração da SAF, que tem o presidente Pedrinho, tem o Felipe Passos Elias como conselheiro representante do Vasco da Gama e o Cristiano Campos. Cristiano Campos vem substituir o Paulo César Salomão, né? O Paulo César que teve que sair, né? Porque ele foi a desembargador, então ele não podia ter nenhum vínculo com uma empresa. E provisoriamente, atenção para o termo, né? Provisoriamente, de forma fazendo uma transição, o Cristiano Campos foi convidado, ele que é um empresário do ramo de saúde, ele foi convidado e aceitou. Cristiano Campos compõe a Sempre Vasco desde o início, ele é cofundador com o Edmundo, né, da Sempre Vasco, que foi a chapa que elegeu o presidente Pedrinho, é daqueles caras que ficam ao lado do presidente, é um braço direito, é um assessor do Pedrinho, então ele está nessa transição, fazendo parte do conselho de consultores, né, da SAF. Tem um nome exato, vou até pegar aqui o nome exato para poder não falar. Conselho de Administração, pronto. Conselho de Administração da SAF do Vasco da Gama, inclusive está no próprio site do Vasco. O Cristiano Campos, que foi envolvido em um processo no ano de 2020, chegou a ser preso por 2 dias, mas ficou comprovado na justiça e o nome dele não consta em nenhum processo, foi retirado, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, porque contra ele não tinha nenhuma prova, né? Inclusive, ele tem uma empresa familiar de saúde de 32 anos de mercado, que trabalha com todas as operadoras de saúde, e isso gerou um problema gigante. Imagina você ser preso e depois comprovar que você não tem culpa, o problema que vira dentro de casa, o problema que vira onde você mora, enfim, com os amigos, a desconfiança que paira. Então, o Cristiano Campos, depois de alguns anos, conseguiu comprovar na justiça, o processo segue, envolvendo o ex-prefeito Marcelo Crivella, que ele não conhece, segundo a apuração que fiz, nunca teve contato, alegava-se que ele foi a seguradora assim para fazer uma cobrança indevida, inclusive processou assim, ganhou o processo. Então são informações que eu fui buscar, porque eu recebi muitos cortes, né, muitos prints, e eu falei, cara, deixa eu entender quem é a pessoa, o conheço, mas não tem nenhuma intimidade, mas fui entender e conversar com pessoas do mercado e
com pessoas da justiça. Afinal de contas, temos que fazer justiça, né? E trazer os fatos e não os fakes. Quando eu erro, eu venho a público pedir desculpas a você, como fiz no início do vídeo, e agora acho que é justo trazer para você quem é o Cristiano Campos, que é formado em comunicação, atua na área de administração, de novo, nesta empresa familiar que tem 32 anos de atividade, trabalha no ramo da saúde, com todas as operadoras de saúde, inclusive a própria Assim, processou a Assim por conta de toda essa questão, ganhou a ação em todas as instâncias, só que o estrago é aquela coisa, você é condenado pela mídia, depois, meu irmão, o pedido de desculpas é pequenininho, mas o fato é que em 2024 ele foi retirado de qualquer processo porque não tinha provas. Então eu acho bom trazer isso para o torcedor, porque eu vi muita desconfiança, pessoas apontando o dedo, né? Pô, Fábio, aí, esse cara aí, quem é esse cara? Foi preso. Verdade, passou 2 dias, na saída usou tornozeleira eletrônica, mas depois a justiça o inocentou e nada mais paira contra ele. Agora você faz o seu juízo de valor, pode puxar, inclusive, como eu fiz, busquei as informações e fui apurar e fui conversar com pessoas dentro dessa área jurídica. Aqui é assim. Valeu, galera! Ah, e só um detalhezinho para fechar. O Marcos Lamáquia sabe que o Cristiano Campos ocupa a cadeira no Conselho de Administração e não se opôs. Você acha que um investidor que vai botar bilhões no Vasco, se o Cristiano fosse da área contrária à justiça, ele iria topar? É para você pensar, torcedor, com a sua cabeça. É um ano de eleição, e ano de eleição a gente sabe como vai funcionar o Vasco, daqui para frente só vai piorar, mas eu faço questão sempre de trazer à luz aos fatos. E o juízo de valor é você quem faz. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e até amanhã no nosso Café Vascaíno. Tchau!